Olá pessoal, professor Thiago Mário novamente com vocês para mais esse encontro aí com o mundo maravilhoso da química e na aula de hoje vamos falar sobre eles, os óxidos, continuando o ciclo de aulas acerca das funções inorgânicas. Vamos junto? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o que são óxidos? Óxidos são compostos binários, isso quer dizer que ele tem que ter dois elementos químicos diferentes na composição, onde um desses elementos deve ser o oxigênio, tá bom? Então, óxido é um composto químico que tem dois tipos de elemento na composição, um desses elementos é o oxigênio e vale lembrar que não basta apenas ter o oxigênio. Para ser um óxido, o oxigênio deve ser o elemento de maior eletronegatividade do composto. Por exemplo, se nós colocarmos aqui a substância OF2, veja, é um composto binário, porque ele só tem dois elementos, o oxigênio e o flúor, só que ele não é um óxido, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então aqui não entraria na definição de óxido. Porém, se eu escrever CO2, aí sim, o CO2 ele é um óxido, porque só tem dois tipos de elemento, carbono e oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Belezinha? Então tá aí a definição de óxido. Alguns exemplos aí, ó. CO2, Fe2O3, a própria molécula de água, o SO2, P2O5, todos aí são óxidos, tá? Porque dentro de cada fórmula, o oxigênio é o elemento de maior eletronegatividade. Tá aí a definição geral. Óxidos são compostos binários em que você tem o oxigênio ligado a qualquer outro elemento, exceto o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Basicidade nos óxidos, ou seja, caráter básico dos óxidos. Os óxidos podem ter caráter básico, podem ter caráter ácido, podem ter caráter neutro, vamos avaliar isso com calma. O que são óxidos básicos? São aqueles que se comportam como uma base, ou seja, quando você coloca ele em contato com água, ele gera uma base. E uma vez gerando base, ele pode neutralizar um ácido, tá bom? Então são óxidos que reagem com água produzindo uma base e também, uma vez formada a base, podem reagir e neutralizar um ácido, formando sal e água, tá? Alguns exemplos aqui, ó. Temos aqui o Na2O, ele reagindo com água forma uma base, ó. E uma vez essa base formada, ela pode neutralizar um ácido. Por isso que os óxidos básicos podem interagir com ácidos, neutralizando eles e formando um sal, que é o caso aqui do cloreto de sódio, ok? Os óxidos básicos, para você identificar com mais facilidade, normalmente eles apresentam metais que variam desde NOx 1 até NOx 3. Principalmente, quem é que tem metais que tem NOx mais 1? Grupo 1A da tabela periódica, os metais alcalinos, tá? Então, pessoal da família 1A, grupo 1, pessoal da família 2A, grupo 2, tá? E alguns metais que tem NOx 3. É esse pessoal aqui, são esses elementos que normalmente formam óxidos básicos, tá? Nomenclatura dos óxidos básicos. Como é que a gente vai escrever o nome desses compostos? Bom, existe a situação em que o elemento químico forma um único tipo de óxido. Nesse caso, basta escrever o prefixo óxido de, aí você escreve o nome do elemento que está ligado ao oxigênio. Veja esse caso aqui, ó. O sódio forma esse único óxido, que é o Na2O. Não existe outro óxido formado por sódio. Por isso o nome fica simplesmente óxido de sódio. O mesmo serve para esse segundo óxido. O cálcio ele só forma um único óxido, que é o CaO. Por isso eu chamo simplesmente de óxido de cálcio. Beleza? Porém, existem situações em que um mesmo elemento pode formar óxidos diferentes. Aí, nesse caso, o elemento em sua versão de NOx maior recebe a terminação ico e o elemento em sua versão de NOx menor recebe a terminação oso. Como você está vendo aqui, ó, o ferro pode formar óxidos diferentes. Nesse primeiro aqui de cima, o Fe2O3, o ferro está com NOx mais 3. Nesse aqui de baixo, FeO, o ferro está com NOx mais 2. Então, esse de cima tem um NOx maior, que é mais 3.
por isso recebeu a terminação ico, óxido férrico. Esse aqui de baixo, o FeO, tem um NOx menor, que é mais 2, por isso recebeu a terminação oso, ficou óxido ferroso, ok? Esse NOx do metal que forma o óxido, ele também pode ser representado por um algarismo romano. Veja que no Fe2O3, esse ferro aqui está com NOx mais 3. Por isso ficou aqui óxido de ferro 3. Ó. Esse 3 é uma referência ao NOx inicial do ferro. No segundo caso, o ferro está com NOx 2. Ó. Esse ferrozinho aqui está com NOx 2. Por isso ficou óxido de ferro 2. Então não esqueça que é possível representar o NOx do elemento ligado ao oxigênio a partir de um algarismo romano. Temos aqui mais dois casos, o cobre, né, formando óxidos diferentes. Esse primeiro cobre está com o NOx mais 2, é o NOx maior do cobre, nesse caso, por isso o óxido cúprico. No segundo caso, o cobre está com o NOx mais 1, que é o NOx menor. Aí você coloca o final oso, fica óxido cuproso. Se eu quisesse representar por algarismo romano, nós teríamos essa situação aqui. O óxido de cobre 2, em referência ao NOx de cobre 2, e o óxido de cobre 1. Perfeito? Continuando, vamos aqui à nomenclatura dos óxidos básicos. Em uma situação em que nós temos uma referência à quantidade de oxigênios que está presente no composto. Veja que aqui nesse Fe2O3, nós temos 3 oxigênios, daí o termo trióxido. Trióxido de diferro. Esse diferro quer dizer que são 2 átomos de ferro. Se fossem 3 átomos de ferro, seria triferro e assim sucessivamente. Nesse segundo caso, veja que ele só tem um oxigênio aqui, ó. Daí o termo monóxido de monoferro. Por que monoferro? Porque só tem um ferro aqui no início, ó. Tudo bem? Temos aqui mais esse mesmo caso aplicado aqui no CuO, ele só tem um oxigênio, por isso monóxido. E ele também só tem um cobre, por isso monocobre. Então monóxido de monocobre. No segundo caso, ele só tem um oxigênio, então continua sendo monóxido. No entanto, são 2 cobres aqui no início. Por isso ficou monóxido de dicobre. Temos aqui agora a acidez dos óxidos. Quando é que eu sei que um óxido tem comportamento ácido? Bom, um óxido será ácido se ao entrar em contato com água ele gerar um ácido e se ele tiver a capacidade de neutralizar bases, né? Que é o que os ácidos fazem. Não esqueça que os óxidos ácidos também podem ser chamados de anidridos. Temos aqui o exemplo dos óxidos SO3. Veja que o SO3 em contato com água, o resultado dessa combinação é um ácido que é um dos mais clássicos que tem, que é o H2SO4, o ácido sulfúrico. E uma vez formado o ácido sulfúrico, significa que eu posso neutralizar bases. Então o SO3, por ter potencial de formar ácido, então ele é capaz de neutralizar bases, tá? Em meio aquoso, que fique bem claro. Uma forma de você identificar os óxidos ácidos é o seguinte. Bom, normalmente esses óxidos são formados por não metais. Tem não metal na composição, que é o caso do enxofre, ó. O elemento enxofre é um não metal. Principalmente, gente, presença de enxofre, presença de fósforo, presença de nitrogênio. A maioria dos casos, presença de enxofre, fósforo ou nitrogênio, salvo algumas exceções, nós teríamos aí óxidos de característica ácida, tá? Ou nós podemos ter também metais de NOx elevados, como é o caso do cromo, do manganês, tá? O que é que eu estou querendo dizer com NOx elevado? Se eu pegar aqui o CrO3, ó, o cromo ficaria aí com NOx mais 6. Mais 6 na química já é um NOx elevado, tá bom? Temos aí, a partir de 4 em diante, um NOx considerado relativamente elevado. Aqui tem mais 2 exemplos, ó. Veja que o CrO3, em contato com água, vai dar a fórmula exata de um ácido. E uma vez formando esse ácido, eu posso neutralizar bases. Perfeito? Portanto, óxido ácido reage com água, gerando ácido. E um exemplo disso é o caso da chuva ácida.
Como é que acontece a chuva ácida? Eu tenho a liberação do SO2, dióxido de enxofre, é um óxido ácido. Por quê? Em contato com o ar, ele absorve mais oxigênios do ar, e ao absorver mais oxigênios, ele se converte de SO2 para SO3. Acontece essa oxidação aí. E uma vez formado o SO3 no ar, é aí que mora o perigo, porque ele vai entrar em contato com a água da chuva. E essa combinação do SO3 com a água da chuva, eu posso ter a formação de ácido sulfúrico. Beleza? No caso aí nós teríamos uma chuva ácida forte. Toda chuva tem caráter ácido porque nós já temos o dióxido de carbono, CO2 no ar. Então ele se combina a água da chuva e forma o ácido carbônico. Então a chuva já cai com caráter levemente ácido. A gente não sente normalmente porque o ácido carbônico é um ácido fraco. Porém, quando existe presença de óxidos de enxofre no ar, aí nós podemos ter uma precipitação ácida forte. Temos aí a nomenclatura dos óxidos ácidos, que se parece muito com a dos óxidos básicos, só que você vai ter que usar o termo anidrido como prefixo, tá? Como, por exemplo, o SO3 e o SO2. Esse termo ico significa que aqui o enxofre está com o NOx maior, por isso anidrido sulfúrico. E esse termo oso quer dizer que aqui o enxofre está com o NOx menor, por isso anidrido sulfuroso, tá? Temos aqui mais dois casos agora do nitrogênio, ó. Temos o anidrido nítrico e o anidrido nitroso. Esse anidrido nítrico significa que o nitrogênio, no caso, está com o NOx mais 5, né, um NOx maior. E o anidrido nitroso significa que o nitrogênio está com o NOx menor, que no caso, mais 3. Podemos usar o finalzinho ico, em representação também à nomenclatura desses óxidos, em referência aos ácidos que eles podem gerar. Por que o CO2 é chamado de anidrido carbônico? Porque em contato com água ele forma o ácido carbônico. Por que o B2O3 é chamado de anidrido bórico? Porque em contato com água ele forma o ácido bórico. Então tem uma relação com o ácido de origem. Perfeito? E lembrando que eu posso obter óxidos por desidratação de ácidos, especificamente de oxiácidos. Aqui nós temos o ácido sulfúrico, que é um óxido ácido. Se eu desidratar ele, ó, se eu remover moléculas de água, o resultado é o meu óxido lá. Bem? Temos os óxidos duplos, mistos ou salinos, que são óxidos que podem se decompor gerando óxidos mais simples, ó, que é o caso do Fe3O4. Ele pode se decompor gerando o FeO e o Fe2O3. Em geral, esses óxidos duplos ou mistos, eles têm fórmula X3O4. Tá? É um elemento com índice 3 e o oxigênio com índice 4. Esses óxidos tendem a se decompor, gerando óxidos mais simples. E eles podem reagir como se os óxidos que formam o óxido duplo reagissem de forma isolada, tá? O Fe3O4, por exemplo, ele se decompõe nesses dois óxidos, ó. E esses dois óxidos gerados pela decomposição, eles podem reagir individualmente, tá? Esses óxidos têm característica de ser sempre óxidos metálicos, eles têm metal na composição, são sólidos, significa que tem alto ponto de fusão, e isso se deve a serem compostos iônicos, né? Estrutura iônica. Temos os óxidos anfóteros. Essa palavra anfótero significa comportamento duplo, significa que o óxido ele pode se comportar ora como óxido básico, ora como óxido ácido, depende do meio em que ele se encontra. É o caso aqui do ZNO. Veja que nessa primeira reação ele está reagindo contra um ácido. E na segunda reação ele está reagindo contra uma base. Então, ora ele tem comportamento básico, ora tem comportamento ácido. Esse comportamento duplo, né, dual, no caso dos óxidos, a gente classifica como óxido anfótero. Tudo bem? É o caso aí também do Al2O3. Ó. Ora ele reage com ácido, ora ele reage com base. E normalmente esses óxidos são sólidos, têm alto ponto de fusão e ebulição, pelo fato de serem compostos iônicos, e eles tendem a ser insolúveis em água, tá? Colocou na água, eles vão lá formar o corpo de fundo. Os metais que normalmente formam esses óxidos são zinco, alumínio, estanho e chumbo. Zinco, alumínio, estanho e chumbo, não esqueça. E eles podem ser também formados pelos semimetais, aqui no caso do AS, né? Do
antimônio, no caso do arsênio aqui, eu posso ter o arsênio com índice 2, o oxigênio 3, ou posso ter o arsênio com oxigênio 5. Então, tem uma diferenciação no NOx do arsênio. Perfeito? Em linhas gerais, quando eu tenho um mesmo elemento químico formando óxidos diferentes, à medida que o NOx aumenta, o caráter ácido ou básico vai mudando. Com o NOx mais baixo, ele é menos ácido, é básico no caso. Aumentou o NOx um pouquinho, ficou anfótero. Aumentou mais ainda, já ficou ácido. Perfeito? Temos os óxidos neutros ou indiferentes, que são aqueles óxidos que eles recebem esse termo neutro, porque eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base, tá? São inertes, são indiferentes a meio ácido ou a meio básico ou ao contato com água. Os principais são monóxido de carbono, o N2O, que é o óxido nitroso, e o NO, que é o óxido nítrico, né? Um comentário extra sobre o N2O, que é o óxido nitroso, ele é conhecido também como gás do riso ou gás hilariante, tá? Esses óxidos são consideravelmente tóxicos. No caso do monóxido de carbono aqui também, o CO, muito tóxico, emitido pela combustão de combustível fóssil e tem um caráter cancerígeno elevado, tá? Eles podem sofrer reações de oxirredução, tá? Quando eu digo óxido indiferente, quer dizer que ele não reage como ácido ou como base, mas isso não quer dizer que ele não possa participar de outros tipos de reação química, como é o caso aqui do CO, que ele pode sofrer reação de oxirredução, ó, formando o CO2, por exemplo. Peróxidos. Os peróxidos são óxidos que têm o seguinte grupo funcional. Eles têm 2 oxigênios e essas ligações aqui na lateral podem ser ocupadas por um elemento específico. Se esse X aqui for o hidrogênio, por exemplo, aí nós temos o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, ou simplesmente água oxigenada. Mas poderia ser um outro elemento aqui nas pontas. Ó. Se fosse o potássio, eu teria a sequência K-O-O-K, ou simplesmente K2O2. Aí seria o peróxido de potássio. Então, os peróxidos eles têm fórmula geral X2O2. Ok? Está aí o exemplo do peróxido de sódio, ele reagindo com água, formando base e neutralizando ácido. Então, tem comportamento ácido aí, tá? Aí estão os peróxidos mais comuns. O peróxido mais comum de todos é o H2O2, que é a água oxigenada, peróxido de hidrogênio. A gente usa esse termo água oxigenada porque ela se decompõe, liberando gás do oxigênio. E temos os peróxidos tanto de metais alcalinos como metais alcalinos terrosos. Tá bom? Lembrando que a maioria dos peróxidos tem essa fórmula X2O2, né? A não ser quando ele é formado aqui por um metal alcalino terroso. E temos os superóxidos, que é quando o oxigênio apresenta um NOx médio, que é menos 1,5. Normalmente eles são formados por metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos. Olha aí uma forma rápida de você identificar um superóxido. Ou ele tem fórmula geral Y2O4, ou ele tem fórmula geral XO4. Tudo bem? Y2O4 quando o metal é da família 1A, metal alcalino, e XO4 quando é metal alcalino terroso. Tá aí, para reforçar essa ideia. E tá aí exemplo de superóxidos, ó. Temos aqui os dois primeiros, que são superóxidos de metal alcalino. E os outros dois são superóxidos de metal alcalino terroso. Veja que esses dois aqui obedecem à fórmula Y2O4, que é para os metais alcalinos. E esses outros dois aqui obedecem à fórmula XO4, que é para metais alcalinos terrosos. Ok? Então esse foi o nosso encontro de hoje. Agradeço a atenção de todos. Um abraço do professor Thiago Mário e até a próxima.